só sobre o galo, amém? Nós iremos falar aqui do que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios no capítulo 12. 1 Coríntios no capítulo 12. Deus é poderoso, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Deus é bom, amém, irmãos? Vamos ficar de pé nesta hora. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos e diga uma palavra de amor para Deus, um elogio para Deus, amém? Feche os seus olhos, irmão, como alguém com intimidade com Ele, diga: Pai, Tu és lindo, meu Pai. Jesus, Tu és maravilhoso. Espírito Santo, Tu és precioso. Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és querido neste lugar, Tu és desejado neste lugar. Eu anseio o Senhor na minha vida, Senhor. Espírito Santo, eu preciso da Sua graça. Eu preciso do Teu perfume em minha vida. Eu preciso da Tua presença em minha vida, Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Senhor. Necessito da Tua direção, necessito ver o mundo com os Teus olhos, ouvir o mundo com os Teus ouvidos, tocar o mundo com as Tuas mãos, andar nesse mundo com os Seus pés. Espírito Santo, eu necessito de Ti, Senhor. Eu necessito de Ti em minha vida, no nome precioso de Jesus. Aleluia. 1 Coríntios, no capítulo 12, e no versículo 27. Diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membro deste corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagre, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de língua. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm os dons de curar? Todos falam em língua? Todos têm um dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procure com zelo os melhores dons. Amém? Pai, nós estamos entregues em Tuas mãos, em Tua presença, Senhor. E nós desejamos sair daqui edificado com uma palavra, da onde será um caminho que nós seremos guiados, Senhor. Não somente essa próxima semana, mas toda a nossa vida, para a glória e o louvor do nome precioso de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Diga comigo assim: Deus é bom. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele é tão bom, a palavra do Senhor diz que Ele nos deu Jesus, e através do Senhor Jesus, Ele buscou a cada um de nós para estarmos em Sua presença. E se existe um tempo, irmão, eu não sei exatamente, porque eu não vivi em outro tempo, né? Nós estamos aqui nesse tempo do Senhor, mas se existe um tempo que há uma necessidade de entendimento, de compreensão, de clareza, de conhecimento, é esse tempo, irmão. Porque como nós falávamos já nos domingos passados, nós vivemos em um mundo da onde as pessoas estão vivendo muito superficial, em muita situação, muito superficial. Pessoas casam, querendo continuar com a vida de solteiro. Pessoas querendo ganhar dinheiro, mas sem trabalhar para que aquilo aconteça. Pessoas vivendo uma vida superficial, de todas as formas que têm vivido, como eu disse no domingo passado, no caso do extremo de uma situação, de você chegar em um profissional de saúde, no médico, da onde você está doente, e o médico entrar no Google ou no IA, para colocar os teus sintomas, para que ela te dê os remédios que você precisa. E isso, às vezes, é escandaloso para nós. Como que nós vamos confiar a nossa vida, tomar um remédio?
Mas por isso você vê tantas pessoas, irmão, pessoas tomando os remédios errados, se nós fosse procurar a quantia de erros médicos, de tantos tipos de erros de profissionais, é algo absurdo, porque as pessoas estão vivendo numa era de muita superficialidade. Eu sou alguém que não aparento ou me esforço para parecer uma coisa que na realidade, na essência, eu não sou. As pessoas estão ou não estão, é um período de muitas falsidades. É um período de muitas falsidades. E a palavra do Senhor diz que no final do tempo haveria tempos trabalhosos. Às vezes você conversa com uma pessoa e às vezes com um membro do corpo de Cristo e você diz, meu irmão, como que você está? Não, está tudo bem. Mas de repente, poucos dias você encontra essa pessoa embaraçada, no meio de pecado, no meio de embaraço, no meio de confusão, que você não tinha ideia que uma pessoa era possível se enrolar tanto como aquela pessoa está enrolada, e muitas pessoas descambando da fé, muitas pessoas voltando para a velha vida, ou muitas pessoas continuando numa superficialidade. Então nós vemos, irmão, que há uma necessidade que nós, como filhos de Deus, nós possamos entender, irmão, pelo amor de Deus, nós precisamos entender, compreender, temos um conhecimento claro daquilo que Deus chamou a cada um de nós. Aqui o apóstolo Paulo diz uma coisa extraordinária, que diz que nós somos o corpo de Cristo. E você já parou para pensar a seriedade? Você já parou para pensar, meu irmão, do privilégio e da seriedade que nós temos, quando nós entendemos que nós somos isso, que a palavra de Deus diz, olha para nós e diz que nós somos, você é o corpo de Cristo. Você já imaginou, quando alguém olha para você e diz assim, ó, você é um soldado, quão preparado você está para uma guerra, quão preparado você está para pegar numa arma, ou para pegar em algo para que você vá para a guerra, que tipo de verdadeiro soldado você é, que tipo de soldado você está sendo, que preparo você tem para que você enfrente essa guerra. E quando a Bíblia diz assim, ó, você é o corpo de Cristo, será que nós entendemos realmente isso? Que nós somos o corpo de Cristo? Qual que é a minha função como corpo de Cristo? Qual é a minha posição? Como eu devo me comportar, irmão? Hoje em dia você vê tanta situação, e hoje há muita até matéria nas faculdades a respeito de ética, a respeito de comportamento, né? Você lembra esses dias que em Curitiba teve uma situação que um deputado estadual saiu no braço, na luta, com uma pessoa, saiu brigando na rua, e parece-me que ele foi caçado, está sendo caçado, alguma coisa assim, pelo mau comportamento de alguém que era um representante de uma sociedade, sair na rua no tapa, com alguém, com um cidadão da cidade. Então você percebe o quanto as pessoas estão vivendo uma vida de superficialidade. As pessoas não estão vivendo uma vida real. E quando a Bíblia diz assim, ó, você é o corpo de Cristo, irmão, é interessante, que será que nós estamos recebendo o peso com nossa consciência, o peso no nosso espírito, por carregar essa função, ou esse privilégio que Deus nos deu? Como que eu devo me comportar a partir da hora que eu entendo que eu sou o corpo de Cristo? A Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja, mas nós somos o corpo. E não existe uma cabeça, não existe um corpo funcionar perfeitamente se existe uma paralisia naquele corpo. Pessoas que passam por um problema que falava-se muito antigamente sobre dar um derrame, né? Hoje mudou o nome, hoje é AVC, né? É AVC, mas se falava muito, deu derrame, compadre, fulano de tal. Deu do lado esquerdo, aí era muito pior, não é? Deu do lado direito, então foi melhor, o lado esquerdo não funciona, e a pessoa ficava paralisada em cima de uma cama, ou às vezes era uma perna que não funcionava, às vezes era um braço, às vezes um olho, às vezes a fala, e a pessoa ficava ali paralítica. Então, a mente dela continuava falando, continuava conversando, mas o corpo dela não respondia aquilo que ela queria fazer. Então a cabeça estava tudo bem, a cabeça poderia dar ordem, mas havia alguma coisa que cortava, que era a paralisia, a doença. E Cristo, irmão, Ele continua sendo Deus.
Cristo continua sendo o cabeça, Cristo continua sendo o Senhor, Cristo continua sendo o cabeça de todo o principado e toda a potestade, mas nós, como o corpo de Cristo, será que nós estamos respondendo conforme Cristo, o cabeça, deseja que nós respondamos em nossa geração? Será que a nossa sociedade, ela consegue olhar para nós como igreja e ver que nós estamos cumprindo com o papel de igreja que nós temos? Ou nós somos uma pessoa, muitas vezes, irmão, e o diabo, ele é expert nisso, de colocar na cabeça das pessoas, você tem que viver dessa forma, e as pessoas dizem, não, eu acho que tem que ser assim, e tem que ser assim, e ela interpreta a Bíblia, interpreta a vida, interpreta tudo da forma dela, e a forma dela que está certa, e os irmãos da congregação não estão errado, e os outros grupos não estão certo, porque ela é a única pessoa, o certo da congregação, ou às vezes o certo por causa da denominação, que agora eu sou simplesmente um religioso, que eu vivo dessa forma. Será que a forma que nós estamos vivendo, que você vive pessoalmente, individualmente, é a forma que Cristo deseja? Você está respondendo verdadeiramente ao cabeça da igreja? E a Bíblia, irmão, ela não diz aqui que é os pastores da igreja, ela não está dizendo que é os músicos da igreja, os líderes da igreja, está dizendo toda pessoa que nasceu de novo. Sabe, irmãos, olha só, é mais do que normal morrer qualquer pessoa na sociedade, e essa pessoa, ela nunca se envolveu genuinamente com Cristo, ela é uma pessoa que vive uma vida como um cidadão, e glória a Deus por isso, viveu uma vida como um cidadão, e está bem, glória a Deus por essa pessoa viver. E quando essa pessoa nunca buscou a Cristo, nunca nasceu de novo, nunca teve uma experiência com Deus, nunca participou verdadeiramente numa igreja cristã, mas quando ela morre, todo mundo, várias pessoas dizem, foi agora, lutou tanto pela sua família, lutou tanto pela sociedade, agora ela está descansando nos braços do Senhor, estão descansando com o Pai. Quantos cantores, irmão, do mundo, morre e viveu uma vida embalada em prostituição, em confusão desse mundo, e de repente as pessoas, quando ela morre, as pessoas dizem, não, foi para um bom lugar, porque era uma boa pessoa, estão cantando agora para Deus. Irmão, olha que loucura, sabe, irmão, teve um filósofo que disse que o que mais assustava ele, não era a maldade dos maus, mas era o silêncio dos bons. E você não vê nenhum cristão defendendo ou ensinando o verdadeiro caminho de Cristo. Essa semana eu conversava com uma moça, e nós estávamos falando a respeito de mortes repentinas, e ela disse assim, olha, o meu irmão, algum tempo atrás, o meu irmão passou por um acidente, e ele foi um acidente muito rápido, e ele era uma pessoa desviada da fé, e ele teve um acidente muito rápido, e ele quase morreu. E ele chegou para ela e disse, minha irmã, é o seguinte, uma coisa eu descobri nesse acidente, que não dá tempo de nós nos arrependermos na última hora. Não dá tempo de arrepender, porque o negócio é tão rápido, que o meu acidente foi tão rápido, que eu bati, e quando eu acordei, já estava no hospital, vários dias que eu já estava saindo do coma. Eu entendi que na última hora não dá para você se arrepender dos seus pecados. Então, duas coisas, irmão, aqui muito importantes que nós precisamos entender. Não existe você ir para o céu porque você se arrepende dos seus pecados. Sabia disso, irmão? Não existe você ir para o céu porque você se arrepende dos seus pecados, somente por isso não existe. Mas pastor, está doido? Não, irmão, você sabe por que vai para o céu? Você só vai para o céu se você receber a Jesus Cristo de Nazaré como único Senhor e Salvador da sua vida, entender a obra da cruz, irmão. Olha como é sério, gente, pelo amor de Deus, isso constrange o meu coração, porque às vezes nós como igreja não entendemos isso. A gente só vai para o céu se nós entendermos, irmão, é muito mais do que o evangelizar, é o ensinar verdadeiramente, fazer as pessoas compreender, e nós temos que entender primeiro, eu só vou para o céu, por quê? Porque Cristo Jesus pagou na cruz do Calvário um preço pelo meu pecado, Ele morreu no meu lugar, então não é, ai Deus tem misericórdia do meu pecado, eu me arrependo, fui para o céu, meu Deus do céu.
Isso é uma blasfêmia contra Deus, sabe por quê? Porque eu estou colocando em inutilidade o sacrifício de Cristo Jesus. Para que Cristo foi padecer tanto, sofrer tanto, se era só o ser humano se arrepender? O arrependimento é um passo adiante depois do entendimento. Porque eu recebo Jesus e eu digo, meu Deus, como eu fui um miserável pecador, como eu não merecia tanto amor, Senhor, como eu fui miserável viver a minha vida de pecado, e o pecado que você cometia com tanta avidez, com tanta alegria, agora ele te dá uma dor no teu coração. Isso é um verdadeiro arrependimento, porque você entende que alguém sofreu pelo teu pecado, irmão. A Bíblia diz, não é que Cristo, Ele simplesmente pagou com um dinheiro que existia, um dinheiro espiritual, ou um dinheiro físico. Ele levou sobre si o nosso pecado. Ele viveu a nossa sentença, irmão. A nossa condenação, a nossa maldição. Meus amados, nós não temos entendimento do que o nosso Senhor pagou por nós na cruz do Calvário, irmão. E quando eu entendo isso, que Ele é o meu Senhor, e que não é nada tem a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Então eu nasço de novo, eu passo uma experiência a viver para Ele. Eu passo uma experiência a entender a grandeza do meu chamado. E agora eu sou chamado como a igreja de Jesus. Você é o corpo de Cristo. E você ser o corpo de Cristo, irmãos, sobre as linguagens do amor, o que é mais próximo do que eu vou dizer para você é o toque, é o carinho. Mas como é bom um carinho das pessoas, um aperto de mão, um abraço. Como é bom você ser bem atendido num certo lugar que você vai, numa loja que você vai, na família que existe a comunhão, o amor, na empresa de onde há o respeito. Mas como é bom um toque, uma palavra de elogio, sim ou não? Como é bom isso. Mas será que Cristo está desejando que o mundo seja tocado pela sua igreja, mas nós temos sido essa mão do Senhor para tocar a vida das pessoas? Será que nós temos sido a boca do Senhor para levar esperança para as pessoas que estão morrendo? Para as pessoas que estão desesperançadas? Irmão, o número de pessoas que suicidam, você sabia que é até proibido de ser divulgado, para que não se torne um incentivo para que as pessoas se suicidem? Falta o quê? Da igreja, nós como igreja do Senhor, sermos verdadeiramente essa igreja de Jesus. Precisamos entender, irmão, que quando eu nasço de novo, eu passo uma experiência verdadeira com Cristo. Agora eu sou filho de Deus e agora eu sou a igreja do Senhor. Aonde quer que eu vá, eu preciso ser essa expressão do amor de Deus, essa expressão da misericórdia de Deus, essa expressão dessa bondade de Deus, aonde quer que a gente vá, irmão. E não é quando eu coloco o meu terno, a minha gravata, não é quando eu me arrumo para ir para o culto, não é dentro da igreja, é em todos os lugares. Como que eu sou conhecido na minha empresa como uma pessoa ranzinza, como uma pessoa orgulhosa, como uma pessoa crítica, como uma pessoa miserável? Porque é ali que é um lugar, é um celeiro de graça, de amor de Deus, que eu tenho que manifestar esse amor de Deus. Você sabia que o apóstolo Paulo diz assim, você é o corpo de Cristo. E nós, sendo o corpo de Cristo, nós somos a eclésia, a igreja de Jesus. E para os irmãos que mais já estudaram sobre isso, se você colocar lá, dar um Google, você vai ver que esse termo eclésia, ela não é a igreja, ou a igreja que nós chamamos no dia de hoje, para todo mundo, e não tem como você diferenciar, que hoje a igreja é um lugar religioso, sim ou não? É onde os crentes se reúnem, onde as pessoas que têm fé se reúnem. Os católicos chamam de igreja, os crentes chamam de igreja, não é aonde se reúne para orar. Mas você sabia que essa palavra, eclésia ou igreja, ela não conhecia-se como um termo religioso, era um termo que um imperador romano, ele era o imperador e Roma era a matriz do império, e ele ia para outra cidade, ou eles conquistavam outra nação, e lá eles levantavam a eclésia dele, a igreja dele naquele lugar. E o que isso era? Simplesmente
um título político, era um título de autoridade, que davam para as pessoas se reunir. E a igreja agora, tanto que essa palavra chamado para fora, ou os escolhidos, eram pessoas que eram tiradas de uma sociedade, pessoas pensantes, pessoas que pensavam, que tinham uma autoridade no ramo de onde eles viviam, eram pessoas que tinham um certo governo, e essas pessoas eram trazidas para uma reunião para falarmos a respeito dos problemas e quais as soluções que nós daríamos para as ruas, para a saúde, para a educação daquela cidade. Vocês sabiam que era assim? E quando Jesus ele diz assim, olha, diz assim, vocês são a minha igreja. O que Jesus estava dizendo? Vocês não são uns bandos religiosos, que agora vocês vão se reunir para ficar com as mãos para cima, dizendo glória, glória, glória. Jesus não disse, Jesus diz, você é a minha igreja. Sabe por quê? Porque vocês vão estar agora na sociedade, resolvendo todos os problemas que a sociedade tenha. Irmão, muitos dos crentes, muitos de nós, os crentes, os filhos de Deus, não entendemos nem como vai ser o céu. E tem pessoas que dizem, não, eu não quero ir para o céu, porque vai ser um lugar chato, onde todo mundo de branco, lá ficando, aleluia, aleluia, dia e noite sem parar. Irmão, não tem nem ideia do que é o céu, do que é a glória de Deus, do que é a glória do trono, não tem ideia do que é o poder de Deus, então não entende qual que é a minha função aqui. Eu sou a eclésia, e eu sou a igreja, e quando Jesus diz isso, irmão, e escute uma coisa, você sabia que o evangelista João diz no capítulo 15, não foi você que escolheu vir a mim, mas eu escolhi você. Olha a eclésia se reunindo. O imperador romano procurava na sociedade os mais inteligentes, os mais sábios, as pessoas de mais autoridade, trazia para cá. Mas o apóstolo Paulo escreveu que Deus, ele confunde as coisas deste mundo. Ele pegou aqueles que não eram nada, para colocar nesse o poder de Deus, para mostrar que quem manda é o Senhor. Por isso que Deus olhou para mim, olhou para você, e Deus não via autoridade na minha vida. E Deus não via empréstimo na minha vida, e nem na sua. Ele olhou para mim e para você com misericórdia e bondade. Amém? Por isso que todos os teus dons e os teus talentos natural, ele tem que morrer. E agora os teus talentos, os teus dons que você tinha no mundo, não há de se comparar com os talentos que o Senhor vai dar a partir de agora, porque você vai caminhar agora no mundo espiritual. Amém? E quando o Senhor te chama e Ele te escolhe, não foi como um imperador romano, foi como um imperador de todos os tempos, de todo o universo. Ele escolheu eu e você, e disse, agora você é a minha igreja. Você é a minha igreja, e você agora tem autoridade. Aí ele escreve em Lucas 10, 19, diz assim, agora você tem poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder do diabo, e nada, absolutamente nada vos causará dano algum, irmão. Glória a Deus. Quando recebe essa palavra, aleluia, ele escolhe você, ele separa você, ele diz que agora você é a eclésia dele, que você é a igreja dele, que você é o corpo de Cristo, e você tem poder e autoridade, no nome precioso de Jesus, para parar com a enfermidade, para parar, irmão, com a doença, para parar com a miséria, para parar com a guerra, para parar com a confusão. Deus te chama e te dá a autoridade e diz assim, agora você vai pisar sobre serpente e sobre escorpiões. Irmão, tem todo aqui um significado espiritual, mas pensando aqui, você já imaginou você andar por um lugar que existe muitas cobras venenosas, e elas te picarem, e não te causar mal algum, como fez o apóstolo Paulo? Você pisar sobre escorpiões, que é nos animais mais peçonhentos e mais terríveis que existem nos dias de hoje.
E a Bíblia diz que nós temos esse poder e essa autoridade. Só que existe por outra partida. Você recebe essa autoridade de filho de Deus. E você é a eclésia do Senhor, a autoridade do Senhor. Só que o diabo, ele continua mostrando para você e falando para você que você continua sendo a mesma pessoa miserável, pecadora, desgraçada que havia antes. E o diabo vai dizer, quem você pensa que você é? E o diabo vai dizer, você lembra do que você fazia isso. E muitas pessoas, ela vive uma vida aprisionada com o seu passado. Uma vida de acusação. Ela carrega um pecado na sua vida de 30 anos atrás, como se fosse hoje. Ela carrega um trauma do tempo de criança, e hoje agora ela já é uma pessoa adulta, mas ela continua com os mesmos erros, continua com as mesmas acusações, continua com as mesmas dores. Ela não entendeu que ela é uma nova criatura. E a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fizeram. Amém. Quantos estão aqui nessa novidade de Deus, de vida? Glória a Jesus. E é isso que nós temos que entender, irmão. Você precisa compreender isso, que você é a igreja do Senhor. Sabe? Muitas pessoas continuam oprimidas em suas casas pelas obras do diabo. Oprimida porque não tomam uma posição em Deus, oprimido porque não tomam uma posição no Senhor, oprimido porque não entende quem Ele é em Deus. E Jesus diz assim, em Mateus 5,13, você agora é sal da terra e luz do mundo. É isso que nós somos, irmão. Queridos e amados do Senhor, para mim, uma das maiores causa de queixa de uma pessoa que fica doente em hospital, não é? É porque a comida do hospital, eles dizem que não tem sabor, por causa da doença, do problema que está passando, não pode comer sal. O sal é mínimo ou quase nada, né, Nutri? Não pode comer o sal, e você já viu como uma comida, irmão, você já imaginou? Rapaz, uma ponta de peito, se você botar para assar e colocar o sal no ponto, se você tiver com muita fome, você está entendendo? Agora que traga para você a picanha, e se ela não tiver sal nenhum, já viu que coisa ruim? É assim ou não é? Irmão, olha o poder do sal, irmão. Olha o poder do sal. Olha o poder do sal na salada. Olha o poder do sal no arroz. Olha o poder do sal no feijão, irmão. Olha o poder do sal em todos os temperos. Olha esse poder que tem. E a Bíblia diz, você é esse sal nessa sociedade. Meu Deus, irmão. Glória a Deus. Você é o sal, irmão. Então você tem que salgar o ambiente onde você está. Porque essa falta de sal é uma coisa sonsa, uma coisa sem sabor, uma coisa sem alegria, não é? É uma coisa sem gosto, é uma coisa sem importância. Mas se você é sal, você vai colocar uma importância ali. O que a Bárbara falou, eu estava aqui e eu falei, eu estou começando a ver uma luz lá no final do túnel, e essa luz já está chegando, irmão. A pessoa que crê em Deus, ela vai passar por luta, por problema, por aflição, e ela vai continuar vendo as coisas de Deus. O homem natural, ele vai pensar de maneira, esse dia o pastor Juscelio falou assim, que o homem natural, ele é uma pessoa que vive na realidade. Ele sonha, mas o sonho está muito distante. Mas uma pessoa que vive na fé e vive o sonho de Deus, ele já esteve lá no sonho que Deus reservou para ele realizado, aleluia. Ele já esteve lá nesse sonho realizado. Ele já está vivendo o que vai vir nos dias de amanhã, no hoje, sabe por quê? Porque ele tem sal na vida dele, irmão. Você está entendendo? Ele tem sal. A pessoa que tem sal, ele vai começar a ver sabor naquilo que não tem sabor nenhum. Ele vai colocar sabor. Ele vai colocar sabor, porque ele é esse sal. E Jesus diz, e você é a luz do mundo.
Você já imaginou uma pessoa que vive sem luz, no meio de uma escuridão, você não consegue andar, você pode cair num buraco, você precisa de pessoas para te guiar. E uma pessoa que vive, irmão, no meio de uma escuridão, no meio de um mato, ela está perdida, ela não tem direção nenhuma. E você encontra esse mundo literalmente, no mundo perdido, no mundo sem direção, no mundo sem rumo. E a luz, ela não alumia ela mesma. O sal não salga ele mesmo. O sal é para salgar o outro. A luz não é para iluminar ele, essa lâmpada, para que ela serve para ela mesma, ela só serve porque ela está iluminando nós aqui. Podemos ler a Bíblia, podemos olhar um para o outro, podemos estar aqui em comunicação, porque se acabasse a luz, todo mundo ia embora. Sim ou não? A luz, ela tem essa tendência de iluminar a vida do outro, iluminar no momento de uma escuridão. E quantas pessoas estão perdidas? Eu falava na quarta-feira passada de um rapaz que me ligou, dizendo: minha vida está acabada, porque só dá as coisas erradas na minha vida, porque a minha família só liga para mim, para pedir coisas, pedir dinheiro emprestado, e pedir ajuda, e eu não aguento mais, porque a minha vida eu estou tentando, para que prolongar mais a minha vida, eu vou colocar um fim na minha vida. Exatamente assim, irmão, tenho aqui na mensagem no meu celular, e eu peguei meu celular, e falei: para um pouquinho aí, agora eu estava fazendo alguma outra coisa que eu não podia falar para ele. Não faça nada, espera um pouquinho, daqui a pouquinho eu ligo para você. E liguei para essa pessoa, e disse: daí, meu irmão, a paz do Senhor. Ele: a paz do Senhor, as coisas tão difíceis. Eu digo: como está seu casamento? Está bem, a minha esposa é uma bênção, e não sei o quê, ela que é a única que me entende. E o teu trabalho? Não, meu trabalho também está bom, graças a Deus, estou trabalhando. Eu digo: irmão, você acabou de me dizer que nada estava bom na sua vida. Então já temos duas coisas que preste. Você está entendendo? Estou aqui reclamando, mas não tinha, ele estava em luz, estava em treva, irmão. Era uma treva que vivia. Aí eu disse: irmão, você tem o teu trabalho, glória a Deus, porque você tem a tua esposa. E não, mas a minha família não liga para perguntar como eu estou. Eu digo: porque está todo mundo achando e entendendo que você está bem. Sabe por que as pessoas, elas procuram você? Porque você tem algo para dar para elas. Olha que você tem valor para a tua família, muito mais do que te ajudar. Agora estão pedindo ajuda para você. Se estão pedindo dinheiro emprestado, é porque você tem dinheiro para emprestar agora. Se você tem um conselho para dar, porque você está vivendo de uma certa forma de vida, que você está sendo uma luz para essas pessoas. Irmão, e foi uma bênção de Deus. E o velório do suicida foi cancelado. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E depois disso tem mandado mensagem para ele, dizendo: está indo tudo muito bem, graças a Deus. Mas veja bem, você é sal. E você é luz nesse mundo de escuridão, irmão. Você já imaginou e você já parou para pensar, irmão, no período que esse mundo está em treva, irmão? Gente, o mundo está numa treva tão grande, é algo tão terrível que nós estamos vivendo, que, irmão, meu Deus, me perdoe a expressão, mas você pega uma criancinha aí, quem sabe com 2 anos, ele olha para o amiguinho e vê: esse tem pipiu, esse é menino, essa tem pepeca, essa é menina. Não é assim? É assim ou não é? Mas tem adulto dizendo que não existe. A pessoa é quando decide ser, quando crescer. Você já imaginou que treva que esse mundo tem vivido, pelo amor de Deus, gente? Não é ser preconceituoso. É? Preconceituoso. Porque cada pessoa tem a decisão dela de viver a vida dela lá. Agora, dizer que um homem pode ser uma mulher, mas nem aqui, nem Cavacatuça. Ela vai ser um novo ser. Ele vai ser um novo ser, mas nunca um homem vai ser uma mulher, e nunca uma mulher vai ser um homem, e ponto final, gente do céu. E acabou-se. Posso me fantasiar, posso se parecer, mas nunca vai ser. Olha a treva que o mundo está vivendo, gente. Olha a treva da onde tem homens barbados aí, porque eu me sinto mulher, eu quero ir no banheiro das mulheres agora. Com as tuas crianças de 7, 8 anos, 10 anos, o marido fica do lado de fora, manda a mulher entrar, ela tem um barbado, eu estou me sentindo mulher aqui hoje. Irmão,
Pensa comigo, é loucura ou não é loucura? É treva ou não é? Mas aonde, irmão, que tem que brilhar é a luz de Cristo, e nós somos a luz de Cristo. Pelo amor de Deus, nós somos a luz de Cristo. Você tem autoridade, você tem poder, irmão do céu. Mas a igreja está tão frágil. Escuta, está tão frágil, que quando um crente diz assim, não, eu quero me candidatar para ser vereador, eu quero me candidatar para ser prefeito, eu quero me candidatar para ser deputado, aí esse já vai se perder loguinho. Não é assim? Esse já vai se lascar. Mas sabe por quê? Pela fragilidade dos cristãos. Antigamente, um crente não negava a fé diante dos leões, não negava a fé diante de uma fogueira queimando, não negava a fé diante de uma solitária de ficar 5, 6 dias, 5, 6 meses ou até ano, preso. Você já viu as perseguições que existiam? As pessoas ficavam amarradas dentro de buraco, que quando ela era solta, ela demorava horas e horas para ela começar a se mexer. Irmão, uma pessoa não negava diante de um leão. Hoje estão negando a Cristo diante de 10 mil real, 5 mil real, 20 mil real. Estão negando Cristo, sabe por quê, irmão? O problema do crente não poder entrar em uma política é, sabe por quê? Porque os crentes estão frágeis, pelo amor de Deus, gente do céu. José, ele foi um menino que foi traído pelos seus irmãos, jogado dentro de um buraco, levado como escravo, mas Deus foi formando a vida daquele menino, ele se tornou o governador de um estado, da onde a mulher de Potifar não pôde derrubá-la, onde as riquezas do Egito não pôde derrubá-lo, porque algo havia firmado dentro do seu coração. Oh, meu Deus do céu! Irmão, você vê, irmão, no Brasil, aonde se põe a mão a corrupção na nação, pelo amor de Deus. E a pior classe, que está mais defasada, desgraçada, é a classe política, sim ou não? Falta do quê? De crente. Mas por que o crente não vai? Os crentes que vai, poucos conseguem sair, poucos conseguem se manter, se corrompe tudo. É falta de ser luz, irmão. Você já imaginou uma cidade, da onde os vereadores da cidade, o prefeito da cidade, pensasse no bem-estar da cidade? Pensasse na educação, pensasse, irmão, na saúde, pensasse nas obras públicas, mas de uma forma que nós vamos melhorar essa cidade. Querido do céu, é possível mudar tudo, irmão, mas não muda porque a igreja está perdendo as suas características. O sal já não salga tanto, a luz já não está brilhando, mas eu acredito que no final do tempo haverá um avivamento, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. Aleluia. No final do tempo, irmão, e nós estamos prestes a experimentar avivamento. Oh, meu Deus! Em Sodoma e Gomorra, no que previu, no que antecedeu a desgraça de cair, enxofre, fogo e tudo do céu e destruir aquela cidade, antes de ver aquele povo vivia no meio da desgraça, mas sabe o que começou a andar no meio dele? Os anjos de Deus. Os anjos de Deus começaram a andar na cidade, irmão. Então nós precisamos entender que no meio de um grande avivamento, é só no meio de uma cidade, de uma nação, de um povo que está inteira corrupção. A terra, Canaã, estavam vivendo lá, o povo mais perverso, mais destruidor, mais imoral, mais desgraçado daquela época, abortavam, ofereciam era pagão, ofereciam seus filhos a Moloque, a não sei o quê. Deus disse, no meio dessa desgraça toda, eu vou colocar a minha semente santa, o meu povo, os filhos do meu amigo Abraão, eu vou botar aqui e vou transformar essa terra. Amém? Irmão, então Deus, Ele quer levantar em nós um entendimento claro, ou nos dá um entendimento claro de quem você é, irmão. Sabe? De quem você é. A palavra do Senhor diz que 1000 cai do teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não. Aleluia!
Amém? E quantos que crê nessa palavra em nome de Jesus? Você tem que crer nessa palavra, irmão, que a perseguição que vem contra você, sabe para quê? É? Para colocar você num lugar de honra, para colocar você num lugar de destaque. Quantas pessoas aqui têm testemunho de dizer, puxa vida, eu passei num dos períodos mais difíceis na minha empresa, era perseguição, era fofoca, era mentira, queriam me derrubar de tudo quanto era forma. Sabe o que Deus fez? Quem caiu foi eles. Amém? E eu permaneci de pé. No Salmo 91 diz assim, que somente com meus olhos eu olharei e verei a recompensa dos ímpios, em nome do Senhor Jesus. Quando o Saulo estava perseguindo a igreja, estava matando e destruindo, Jesus se manifesta para ele e diz assim, Paulo, por que você está me perseguindo? Que irmão, você quer deixar a tua luta, a tua prova na mão de Deus, começa a fazer aquilo que Ele mandou, somente isso. Começa a ser sal, e começa a ser luz, e Ele diz, então agora está mexendo comigo, porque está fazendo aquilo que eu mandei. Aquilo que eu mandei. Querido, a Bíblia diz que Davi um dia mandou 2 dos seus cidadãos a uma nação, porque de amigo dele, o rei tinha morrido, ele mandou 2 representantes aqui de Davi, vá lá e dê os meus pêsames para a família de tal rei. Chegaram lá, as pessoas que assumiu o governo disseram assim, cara, esses judeus que veio aqui, veio para espiar a terra, e deram um pau nesses representantes de Davi, e raparam a barba dele, e rasgaram a roupa dele e mandaram embora. Davi disse assim, mandaram dizer para Davi, acabaram com os nossos embaixadores, Davi, fizeram isso, Davi disse, traga eles, mas nem deixa entrar em Jerusalém, deixa em tal cidade, dê comida para esse povo, recebam bem eles, deixa a barba crescer, dê roupa nova para eles, dê comida para esse pessoal, honre eles como nossa autoridade. Quando eles de novo cresceu a barba, ficaram honrados de novo, trouxeram para Davi. O que aconteceu? Aconteceu isso, Davi arruma todo o exército, agora quem vai lá somos nós. Aleluia! Quem vai lá, vamos ver se essas pessoas vão ter autoridade e governo. E destruíram, acabaram com aquela nação que mexeram com os representantes de Davi. Nós estamos aqui, irmão, e somos representantes do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aleluia! Nós estamos prestes a viver o maior avivamento que a terra já viu, irmão. Eu acredito nisso, em nome de Jesus. Eu acredito que nós iremos ver mortos ressuscitando em nome do Senhor Jesus. E o negócio vai ser muito maior. Agora, sabe por quê, irmão? Porque, pensa comigo, aquele tempo morria uma pessoa e simplesmente enfiava algodão no nariz das pessoas. Não era assim? E a pessoa estava lá, e os apóstolos gritavam, e o camarada levantava. Agora, irmão, as pessoas estão feitas até tanato. Estão secando o corpo dos mortos. Mas você acha que isso é impedimento para aquele que venceu a morte, irmão? Isso não é impedimento para aquele que tem o dom da vida em suas mãos, aquele que é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é Deus, Ele é o Senhor, e eu acredito que nós como igreja, irmão, quando nós entendermos que eu e você, nós somos a igreja de Jesus, nós não tememos os escorpiões desse mundo, nós não tememos a serpente desse mundo, nós não tememos a língua desse mundo, nós não tememos a investida do diabo, nós estamos debaixo do poder daquele que tudo pode, aleluia. E aquele que tudo pode te mandou, vai que eu estou contigo, aleluia. Eu serei contigo todos os dias da sua vida, até a consumação do século, e aquele que falou, ele não mente, aleluia. E para nós terminarmos hoje, aqui, irmão, o livro de 1 Pedro, no capítulo 2, e no versículo 9, 1 Pedro 2, 9, olha que coisa linda, Gilberto, não sei se o Gilberto lembra desse versículo, aleluia, olha só, 1 Pedro 2,9, irmão, olha quem você é, pelo amor de Deus, aleluia, olha quem você é, glória a Deus, porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ei, amém, glória a Deus. Vamos ler junto? O que nós somos? Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou a igreja de Cristo. Eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, irmão. Pelo amor de Deus, nós temos que acordar. E o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo aos Efésios: acorda tu que dorme. Levanta-te, ressuscita dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Oh, meu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ficar de pé nessa noite, irmãos. Mas para que tudo isso aconteça, nós temos que entender que o apóstolo Paulo falou: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Oh, meu Deus. É a graça de Deus, é o poder de Deus, é a misericórdia de Deus. É a graça de Jesus. Deus é poderoso, irmão. Oh, meu Pai, para que você vive, irmão? Para que você está vivendo, querido? Será que existe um porquê você está só fazendo peso na terra? Nós só estamos aqui para comer, beber, envelhecer, morrer e a terra comer? Ou nós estamos aqui para semear essa semente gloriosa de Deus sobre a face da terra? Para mostrar para esse mundo que existe uma esperança. Oh, meu Deus. Ah, Senhor. Eu não pedi para o Giovanni. Vem aqui, Giovanni. Desculpa, viu? Depois você pode ficar bravo comigo, mas você vai ter que me perdoar. Quem conhece esse menino aqui, gente? Oh, meu Deus. Hã? 5 anos, irmão, nas ruas, dormindo em barraca por aí, irmão. Passando fome todo dia. Ele me encontrava e dizia: pastor, me arruma aí um negocinho para me comer. Eu digo: não, eu levo você para casa de recuperação. E glória a Deus, ó. Hã? Chegou lá na casa doente, com o estômago arrebentado. Foi um médico direto de 4 Barras para atender ele, exclusivamente a ele. Por causa do que, irmão? Da igreja de Jesus, irmão. É você que fez isso, irmão, não foi eu, irmão. Ah, o pastor Manuel não fez nada, eu não faria nada sozinho, irmão. Que não fosse Cristo, eu estaria aí nesse mundo ganhando dinheiro e tomando cerveja e tomando cachaça. Mas foi o meu e o seu dinheiro que trouxe esse menino precioso, ó. E vai ser um obreiro da casa de Deus em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Creio. Eu vi ele sexta-feira, deitadinho lá, e reclamando com tudo que comia, até água que comia e doía. Aí levamos ele no UPA, o médico foi visitar ele lá na Serve. Daí eu me encontrei ele agora, cheirosinho ali, e falei: o rapaz, você está bonito? Disse assim: pastor, você orou por mim. Deus é bom, amém. Te amo, querido. Pode voltar para o seu lugar, aleluia. Você é sal da terra e luz do mundo. Você é a igreja de Cristo, irmão. Aleluia. Oh, meu Deus.